Pessoal, vamos iniciar então a segunda parte da primeira unidade. Lembrando que a primeira unidade ela trata dessas bases biológicas para a compreensão do treinamento resistido. Na primeira parte, nós estudamos um pouco da anatomia do músculo, né? Compreendemos um pouco melhor o funcionamento da sua estrutura, né? Como que é a arquitetura do músculo. Conhecemos o conceito de junção neuromuscular e de unidade motora. E hoje nós vamos ver, então, fatores que influenciam a produção de força. O primeiro fator que nós vamos ver é a relação comprimento-tensão. Se nós experimentarmos um exercício numa academia, sentado, por exemplo, numa cadeira extensora, a gente pode perceber que em determinadas angulações do joelho nós temos uma dificuldade maior de executar o movimento e em outras angulações nós temos uma facilidade maior de executar esse movimento com com a mesma carga, tá? Com a mesma quantidade de peso colocada no aparelho. Essa dificuldade ou facilidade em determinadas angulações se deve então à relação comprimento-tensão. Para entender a relação comprimento-tensão, nós precisamos partir do que nós vimos na aula anterior, que o músculo esquelético ele é composto por elementos que nós chamamos de elementos ativos, que são as fibras musculares, né, e as miofibrilas dentro das fibras musculares, sendo que essas miofibrilas são formadas por vários sarcômeros em série. A aproximação dos discos Z no sarcômero encurtam o sarcômero e isso encurta o músculo como um todo, promovendo tensão. Esses são elementos ativos, mas o músculo também é composto por elementos ativos, né? E se a gente pegar a estrutura miotendínea, né, nós temos como principais elementos passivos os tendões e as membranas musculares. Esses elementos passivos, junto aos elementos ativos, que são as miofibrilas, os sarcômeros, eles vão conferir ao músculo capacidade de gerar tensão diferente em função do seu comprimento. Por isso, a relação comprimento-tensão, tá? Então, vamos primeiro pegar aqui uma afirmação colocada que a quantidade máxima de tensão isométrica que o músculo é capaz de produzir depende, então, parcialmente do comprimento do músculo. Por que parcialmente? Porque, obviamente, isso vai depender de fatores relacionados à coordenação intramuscular, então, como que o indivíduo consegue fazer com que o seu sistema nervoso promova a atividade muscular, né, como que é o recrutamento muscular, e depende também da quantidade de fibras, né? Então, o indivíduo que tem uma área de secção transversa bem maior do que outro indivíduo vai produzir mais força do que esse indivíduo com menor área de secção transversa. Então, isso também implica na quantidade de força que o músculo é capaz de gerar. Mas, para o mesmo indivíduo, o comprimento do músculo vai fazer uma diferença então significativa na sua capacidade de gerar tensão. Em humanos, a capacidade de geração de força aumenta quando o músculo está levemente alongado. Então, a partir daqui nós já podemos entender que um músculo um pouco acima do seu comprimento de repouso encontra-se no momento, né, no comprimento em que ele tem a maior capacidade de geração de força. E nós vamos entender quais são os motivos para isso, que está relacionado aos componentes elásticos e também relacionado aos componentes ativos, que são as fibras musculares, né, e os sarcômeros. Bem, pegando inicialmente, vamos analisar isoladamente os elementos ativos. Quando nós falamos dos elementos ativos, nós estamos falando dos sarcômeros. Então, nessa figura aqui nós temos a ilustração do sarcômero e na figura do meio nós temos o sarcômero próximo ao seu comprimento de repouso, que nós consideramos como o comprimento ótimo. Nessa posição, nós observamos que os miofilamentos de actina, que são os miofilamentos finos, estão a uma distância dos miofilamentos grossos, que nós chamamos de miosina, estão a uma distância ótima, de modo que as cabeças de miosina conseguem se acoplar aos miofilamentos de actina, para promover o deslizamento e, então, a aproximação dos discos Z. Né? Aqui eu tenho um disco Z, aqui eu tenho outro disco Z. Ok? Então, aqui no comprimento ótimo.
Quando eu tenho esse sarcômero mais encurtado, então imaginem um músculo numa posição encurtada, o que acontece? Eu tenho os miofilamentos de actina mais próximos um do outro, né? Como o músculo está encurtado, as linhas Z também estão mais próximas uma da outra, né? E quando há essa aproximação, nós observamos que há momentos de sobreposição desses miofilamentos, de modo em que os sítios de ligação da miosina com a actina acabam ficando perdidos. Então, com a perda de alguns sítios de ligação em função dessa sobreposição dos miofilamentos, nós temos uma capacidade menor de gerar força via elementos ativos quando o músculo está em um estado encurtado. Então, algumas pontes cruzadas são formadas, outras são inviabilizadas de serem formadas em função dessa aproximação dos discos Z e da sobreposição desses miofilamentos de actina. Já quando o sarcômero está em um estado alongado, como nessa terceira imagem aqui, ou seja, os discos Z estão mais distantes um do outro, que nós observamos um distanciamento dos miofilamentos de actina em relação à miosina. E nesse caso, nós também temos a inviabilização de formação de algumas pontes cruzadas, não em função de sobreposição, como no caso do músculo encurtado, mas em função de um afastamento, né, que inviabiliza a formação de algumas pontes cruzadas. Então, o músculo também perde capacidade de gerar tensão ativa quando ele está em um estado mais alongado. Desse modo, se a tensão gerada pelo músculo dependesse apenas dos elementos ativos, ou seja, da produção de força via formação de pontes cruzadas, encurtamento do sarcômero, nós teríamos uma relação comprimento-tensão, uma curva de relação comprimento-tensão no formato de um U invertido. Por quê? Porque em um baixo comprimento eu tenho pouca tensão, num comprimento intermediário eu tenho o valor ótimo de tensão e em um comprimento maior eu volto a ter redução da capacidade máxima de gerar tensão isométrica. Entretanto, né, o músculo esquelético ele também é composto por elementos que nós chamamos de passivos, que são esses elementos elásticos, por ter constituição aí com um pouco de elastina, né, colágeno, e nesses elementos nós incluímos as membranas musculares endomísio, perimísio e epimísio, e incluímos também os tendões, tá? Que são os nossos elementos elásticos em série, as membranas, elementos elásticos em paralelo, os tendões, os elementos elásticos em série. Esses elementos elásticos, eles promovem tensão da mesma maneira como nós podemos estender, né, estirar um elástico de cabelo, algum elástico aí de prender qualquer coisa. Se nós estirarmos esse elástico e soltar, nós observamos que ele retorna com energia. Então, esses componentes elásticos do músculo, eles servem para armazenamento, né, de energia potencial, que depois se transforma em energia cinética, que é energia de movimento. Nesse momento, então, nós podemos pensar o seguinte: bom, se eu tenho uma gominha parada em cima de uma mesa, que energia ela tem armazenada ali? Ela não tem nenhuma energia armazenada, que é a mesma coisa que o músculo no estado de repouso, né? O músculo no seu comprimento de repouso. Então, quando o músculo está no seu comprimento de repouso, nós não temos nenhuma tensão proveniente dos elementos passivos, desses elementos elásticos. Se o músculo está abaixo do seu comprimento de repouso, está encurtado, nós continuamos sem contribuição desses elementos elásticos, porque a energia só é armazenada quando ele é estendido e não quando ele é comprimido. Pensando nisso, então, os elementos elásticos, eles só passam a contribuir para a tensão do músculo quando o músculo encontra-se acima do seu comprimento de repouso. E aí, somando a tensão máxima que o músculo pode gerar via elementos ativos e a tensão máxima que o músculo pode gerar via elementos passivos, nós temos então a tensão
total. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, para que vocês possam tentar identificar um pouco melhor essa curva de relação comprimento-tensão, tá? Então, aqui eu tenho o desenho da curva de tensão via elementos ativos. Como eu disse, o formato de um U invertido. O que quer dizer? Que quando o músculo está em baixo comprimento, lembrando, eixo X aqui é o comprimento e o eixo Y a tensão, ou seja, a força que o músculo vai gerar. Quando o músculo está em um comprimento baixo, então, olha, nesse eixo aqui, baixo comprimento. Quando o músculo está em um baixo comprimento, a quantidade de tensão que ele é capaz de gerar é baixa também. E à medida que o comprimento vai aumentando, a capacidade de geração de força também vai aumentando, até chegar no seu comprimento ótimo, que é em 100% do comprimento de repouso. Então, desenhando aqui de novo, à medida em que a tensão, o comprimento vai aumentando, a capacidade de gerar tensão também aumenta, até chegar no seu comprimento ótimo, que é próximo a 100% do seu comprimento de repouso. Esse é o comprimento do músculo em que nós temos a maior possibilidade de formação de pontos cruzadas pelo distanciamento entre os miofilamentos de actina e miosina. Então, aqui eu tenho a máxima capacidade de produzir tensão ativa, é quando o músculo está próximo ao seu comprimento de repouso. Entretanto, a tensão que o músculo gera também é proveniente de outros elementos, que são os elementos passivos, ou elásticos. Então, voltando aqui aos elementos ativos, quando chega aqui a 100% de comprimento de repouso, nós temos a máxima possibilidade de produção de força via elementos ativos. Antes disso, a minha capacidade de geração de força é menor porque eu tenho sobreposição de miofilamentos de actina e miosina, com isso eu tenho perda de formação de pontos cruzadas, tá? E acima desse comprimento, a tensão máxima que o músculo é capaz de gerar começa a diminuir também. Por quê? Aí eu já tenho um distanciamento dos miofilamentos de actina e miosina, também inviabilizando a formação de pontos cruzadas. Bom, compreendido a relação comprimento-tensão dos elementos ativos, vamos para a relação comprimento-tensão que o músculo pode gerar, considerando apenas os elementos passivos. Então, lembrando, uma gominha abaixo do seu comprimento de repouso ou no seu comprimento de repouso, ela não gera tensão nenhuma. Então, esses componentes elásticos, eles só vão começar a participar da produção de tensão promovida pelo músculo a partir do momento em que o músculo passar de 100% de comprimento de repouso. Então, a curva de tensão passiva, ela só começa a acontecer a partir de 100% de comprimento de repouso do músculo. E a partir daí, à medida que aumenta o comprimento, aumenta a capacidade de gerar tensão exponencialmente. É como se vocês pegassem uma gominha e estendessem um pouco, ela vai armazenar uma certa quantidade de energia. Se eu estendo mais essa gominha, ela vai armazenar mais energia. Se eu estendo mais ainda, ela vai armazenar ainda mais energia. A mesma coisa acontece com os nossos elementos passivos. Então, à medida que eu for aumentando aqui o comprimento do músculo, o músculo vai tendo seu comprimento aumentado, a quantidade de energia elástica armazenada vai aumentando e então eu tenho uma curva similar a essa curva aqui ilustrada, relacionado ao comprimento e à tensão promovida pelos elementos passivos ou elementos elásticos. Quais são esses elementos? Membranas musculares e tendões, principalmente. Bom, mas o músculo ele não é dissociado, Nós dissociamos aqui para entender a contribuição desses dois elementos e por que a curva de tensão que o músculo gera tem um formato um pouco diferente, Então, vocês vão ver que a curva de tensão total produzida pelo músculo, ela vai ser o somatório da tensão gerada pelos elementos ativos e da tensão gerada pelos elementos passivos. Então, se é o somatório das duas curvas, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que até 100% do comprimento de repouso,
se eu não tenho contribuição dos elementos passivos, a curva de tensão total produzida pelo músculo é idêntica à curva proveniente dos elementos ativos. A partir daí, então, a gente trabalha com um somatório. Então, dando continuidade aqui, vocês vão ver que em preto vai ser ilustrada a curva de tensão total, que sobrepõe a curva dos elementos ativos até 100% de comprimento de repouso do músculo, é a mesma coisa, e a partir daí é um somatório das curvas de tensão ativa e passiva. Bom, é isso aí. Eu deixei ilustrado aqui só para vocês entenderem um pouco melhor por que a gente chega nesse gráfico aqui que nós observamos nos livros de biomecânica e de treinamento de força, né? Então, aqui nós temos a mesma coisa ilustrada, ó, no eixo X o comprimento, no eixo Y a tensão. Aqui nós temos tracejado a linha da relação comprimento-tensão dos elementos ativos. Entretanto, né, como a curva de tensão total até 100% de comprimento de repouso do músculo sobrepõe a curva de tensão ativa, vocês não observam nesse gráfico que aqui embaixo existe uma linha tracejada, tá? Que é a linha dos elementos ativos, que funciona dessa maneira aqui. De novo, por quê? Em função do distanciamento dos discos Z, né? Se eu tenho os discos Z em um ótimo distanciamento, né? Que é nesse momento aqui, se eu tenho o disco Z num ótimo distanciamento, eu tenho máxima possibilidade de formação de pontos cruzadas. Então, eu tenho o momento em que eu tenho maior capacidade de gerar tensão via contração muscular. Se eu tenho o sarcômero com os discos Z muito próximos, então o sarcômero encurtado, eu tenho sobreposição dos miofilamentos e perda de locais de formação de pontos cruzadas. E se eu tenho os sarcômeros bem alongados, né, com os discos Z bem distantes um do outro, eu tenho também perda de locais de formação de pontos cruzados em função de distanciamento dos discos Z, certo? E aí eu tenho, nessa situação aqui de encurtamento, uma menor capacidade de gerar tensão. E se eu tenho o sarcômero num comprimento maior, eu tenho também menor capacidade, redução da capacidade de gerar tensão por causa do distanciamento. Então, essa curva aqui é ilustrada aqui, né, de maneira pontilhada, tracejada, né? E quando eu começo a considerar a participação dos elementos passivos, isso acontece a partir de 100% de comprimento de repouso do músculo, né? E a curva de tensão total, então, será a somatória dessas duas curvas, que até 100% de comprimento de repouso é zero de contribuição dos elementos passivos, né? E a partir daqui eu tenho contribuição dos dois, e aí resulta nessa curva aqui de tensão total. Bom, é isso. Agora você já consegue compreender por que em diferentes angulações do joelho, por exemplo, que vai resultar em diferentes comprimentos do músculo que está ativo ali, dos extensores do joelho, eu tenho capacidade diferente de geração de força e, por isso, uma dificuldade ou uma facilidade maior em seguir, né, a repetição de maneira correta e completa. Passando para frente, então, nós temos agora um outro fator que afeta a produção de força, que é a relação força-velocidade. Isso quer dizer, então, que a velocidade influencia a capacidade de produção de força ou vice-versa. A quantidade de força influencia a velocidade de movimento. Em 1938, né, o Hill demonstrou essa relação força-velocidade, por isso a curva de relação força-velocidade também é chamada de curva de Hill. Tá? Bem, quanto mais forte o músculo, maior a magnitude da sua força máxima isométrica na curva força-velocidade. Então, isso é uma afirmação óbvia. Se eu tenho um músculo mais forte, a força máxima isométrica também será maior, né? Agora, quando uma força é negligenciável, que quer dizer, quando eu tenho uma demanda de força bem pequena, nós conseguimos contrair o músculo em máxima velocidade. E à medida em que a carga aumenta progressivamente, ou seja, a demanda de força aumenta progressivamente, a velocidade da ação concêntrica vai diminuindo até chegar a zero, que é na ação máxima isométrica.
né? E se a gente continua a aumentar a demanda de força, o músculo já não consegue mais sustentar isometricamente, nós começamos a ceder para aquela resistência externa, então o músculo produz tensão excentricamente. Vamos entender isso no gráfico. Aqui eu tenho no eixo X o comprimento, tá? Aqui o comprimento e aqui a força. Lembrando, né, lá da biomecânica, se a gente for colocar numa ordem de maior força, né, nós conseguimos produzir uma força máxima isométrica maior do que a força máxima concêntrica e conseguimos produzir uma força máxima excêntrica maior do que a força máxima isométrica. Então, a maior força máxima que nós conseguimos gerar é excentricamente e a menor força máxima que nós conseguimos gerar é concentricamente. Tá? É importante entender aqui, ó, fazendo a tradução, isso aqui quer dizer velocidade de alongamento, porque eu estou me referindo à fase excêntrica do movimento. E aqui velocidade de encurtamento, porque eu estou me referindo à parte concêntrica do movimento. Nesse primeiro quadrante aqui, nós observamos a linha, né, da relação de produção de força em função da velocidade. O que essa curva mostra para a gente? Primeiro, quando eu tenho uma baixa demanda de força, observem aqui a seta, ó, quanto mais alta a setinha para cima, maior a força. Eu estou aqui embaixo, ó, com uma baixa demanda de força. O que eu observo nesse momento em que eu tenho baixa demanda de força? Então, se a gente for fazer uma projeção aqui, ó, desculpem aí, mas pelo mouse não dá para fazer com muita coordenação. Nesse momento em que eu tenho baixa demanda de força, eu consigo movimentar, né, contrair o músculo em alta velocidade. Olha aqui, ó, velocidade de encurtamento aumenta nessa direção. Então, quer dizer que quando eu tenho um implemento leve, por exemplo, olha, eu vou mandar para alguém uma bolinha de tênis. Segurei uma bolinha de tênis e vou lançar essa bolinha. A resistência é muito baixa, né? A massa da bolinha de tênis é muito baixa. Com isso, eu consigo fazer um movimento de lançamento em alta velocidade. Por quê? Eu tenho baixa demanda de força, tá? Por quê? Porque o implemento é bem leve. À medida em que eu vou aumentando a demanda de força, então se nós continuarmos a pensar no exemplo aí de um implemento que será lançado, à medida em que eu vou aumentando a demanda de força, a velocidade do movimento tende a diminuir. Então aqui, ó, vou traçar uma linha. Né? Se eu tenho um implemento então um pouco mais pesado, a minha velocidade máxima de lançamento desse implemento vai diminuir. Suponhamos que eu estou fazendo aqui um arremesso de um peso do atletismo, né? Pesa aí por volta de 4 quilos o feminino, se não me engano, o masculino em torno de 7 quilos 200 gramas. Então, eu vou ter uma dificuldade maior de lançar esse implemento em alta velocidade. Então, a velocidade que eu consigo lançar esse implemento, ou arremessar esse implemento, vai ser mais baixa. Né? Então, aqui, velocidade nesse eixo e aqui a força. Se eu trabalho com um implemento ainda mais pesado, vocês vão ver que a velocidade sem o S, a velocidade é ainda menor. Olha aqui, ó, está cada vez mais próxima de zero. Até que a nossa máxima capacidade de produção de força concêntrica, ela vai acontecer em uma velocidade bastante baixa, né? E no momento em que eu já não consigo movimentar, eu já não consigo superar aquela resistência externa, eu estou na minha força máxima isométrica, né? E aí eu tenho velocidade zero, certo? Bom, entendida a parte concêntrica, agora a gente vai para a parte excêntrica, que talvez fique um pouco mais difícil de compreender. Primeiro, o músculo forma pontes cruzadas enquanto os sarcômeros estão aumentando de comprimento? Sim, sim. Só que a resistência externa nos supera, então promove esse aumento no comprimento dos sarcômeros e do músculo, né, em última instância, mas durante esse momento nós estamos formando pontes cruzadas e tentando resistir a essa força externa, né? Nesse momento, pensando que o gráfico aqui de força é contínuo, né, entre ação concêntrica, isométrica e excêntrica,
Nesse momento aqui, a demanda de força já está em um nível em que concentricamente eu não consigo superá-la e isometricamente também eu não consigo superar. Então eu já estou tentando resistir aqui a uma força externa que eu não consigo sustentar isometricamente ou movimentá-la concentricamente. Então ela me supera, tá? Quando eu tenho valores menores de força excêntrica, eu consigo resistir a essa força de maneira mais lenta. Então aqui, ó, com velocidade próximo a zero. E à medida em que essa força vai aumentando, ou seja, a resistência externa vai aumentando, né? Então aumenta a demanda pela força excêntrica, a velocidade vai aumentando, só que aqui como velocidade de alongamento. Olha aqui, ó, a velocidade já está mais distante de zero em relação a um implemento aqui pesado, né? Mas não tão pesado, ou seja, que gera uma demanda menor de força. Eu tenho uma velocidade aqui mais próxima de zero, tá? Então, pela relação força-velocidade, pensando na força excêntrica, a relação é inversa à concêntrica. A concêntrica é o seguinte, bom, quanto menor a demanda de resistência externa, né, então quanto menor a demanda de força, mais rápido eu consigo lançar esse implemento, então mais rápido eu consigo produzir força. Quando a demanda de força é bem alta, eu vou fazer um movimento em baixa velocidade. Eu não consigo realizar esse movimento em alta velocidade. Até que chega a ação isométrica e depois, quando eu vou para a ação excêntrica, se eu tenho uma demanda de força um pouco acima da minha força máxima isométrica, então essa força vai me superar, mas eu consigo resistir a ela por um tempo maior. Então eu consigo fazer o movimento ceder lentamente a essa força externa. Mas se essa força externa for ainda mais aumentada, né, se ela for ainda maior, eu não vou conseguir ceder em baixa velocidade. Eu vou começar a ceder em alta velocidade até que chegue ao limite em que eu consiga promover algum tipo de resistência a essa força externa, que seria então a força máxima excêntrica, né? A partir daí eu não consigo de fato resistir a esse implemento, então eu já não tenho mais a relação força-velocidade, tá? Então é isso, essa é a relação força-velocidade. Lembrando que a relação para a força concêntrica é diferente da força excêntrica, né? Força excêntrica, quanto maior a demanda de força, mais rápido é o movimento. Na concêntrica, quanto maior a demanda de força, mais lento é o movimento. E algumas implicações, né? Primeiro, que essa relação ela não implica que é impossível mover uma resistência elevada em uma alta velocidade. O treinamento é justamente para isso, é para a gente consiga, com implementos mais pesados, trabalhar em velocidade mais alta. Então, se nós pensarmos mesmo no exemplo do atletismo, né? Um arremessador de peso, ele está trabalhando contra uma resistência elevada, e o que vai fazer diferença para ele, no desempenho dele, tem os aspectos técnicos e de transferência de momento, né, de força entre uma articulação e outra. Mas se nós pensarmos no instante final ali de soltura do implemento, de soltura do peso, o que vai fazer diferença é a altura dele, o ângulo de lançamento e a velocidade de soltura. E a velocidade de soltura é o fator que mais é afetado pelo treinamento de força, né? Então, se nós treinamos de maneira adequada, esse indivíduo vai conseguir mudar a sua relação força-velocidade, né? E conseguir, então, eu vou aumentar o meu nível de força e com isso a minha relação força-velocidade vai ficar dessa maneira, ó. Isso quer dizer que se antes essa quantidade de força aqui demandada resultava nessa velocidade aqui de movimento, agora com minha nova curva de relação força-velocidade, em função, né, do treinamento específico, esse mesmo peso aqui, ele vai ser permitido com que eu faça em uma velocidade maior. Olha aí, ó. Olha aí o delta, né, a variação da velocidade antes e depois do treinamento, se eu tenho essa modificação da curva força-velocidade,
certo? E, obviamente, também, essa relação não implica que é impossível mover uma resistência baixa em velocidade lenta, né? Então, controle, pelo que eu já expliquei, então, na outra aula, né? Em função, por exemplo, não só da quantidade de músculos, né? Que serão recrutados para o movimento, mas pensando intramuscular, eu tenho controle da quantidade de unidades motoras ativas e a frequência de disparo para ter mais ou menos efeito de somação. Certo? Então, eu consigo controlar e fazer um movimento com baixa demanda de força, também em baixa velocidade, certo? Então, se eu pegar um copo de água, eu vou conseguir levantar esse copo de água, é bem leve, vou conseguir levantar ele lentamente, não é porque ele é leve que eu tenho que movimentar em máxima velocidade, certo? A diferença é que lançar esse copo de água, né, e lançar uma anilha de 20 quilos vai resultar em velocidades de lançamento diferente. Vou conseguir lançar esse copo de água em uma velocidade maior do que uma anilha de 20 quilos, certo? E com relação às implicações do treinamento, é que eu já expliquei ali no gráfico anteriormente o que acontece com a relação força-velocidade, né, em função do treinamento. Outro fator que afeta a produção de força, relação força-tempo. Nessa primeira afirmação aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado de interpretar, né? Uma informação que eu retirei do livro-texto, mas a gente precisa ter um pouquinho de cautela ao interpretar. O que ela afirma? A força gerada pelo músculo é proporcional ao tempo de contração. Quanto mais longo o tempo de contração, maior a força desenvolvida. Parece que, então, se eu tenho um tempo de contração longo, né, parece que a força vai aumentando ad eterno, né? E não é o que acontece, tá? Então, pensando nos primeiros segundos da ação muscular, se eu tenho um tempo maior de contração, eu vou atingir um valor maior de força. Dizendo isso em outras palavras, quer dizer que eu não consigo atingir o meu valor de força máxima real nos primeiros momentos da contração muscular. Por que isso acontece? Porque a gente precisa considerar o tempo disponível para que a tensão produzida pelos elementos contráteis seja transmitida pelos componentes elásticos paralelos ao tendão, né? Então, esses componentes elásticos em paralelo são, então, as membranas musculares, né? E aí eu tenho como componentes elásticos em série os próprios tendões. O músculo mesmo, né, quer dizer, as fibras musculares, elas não se inserem ao tendão. Então, as membranas musculares, além de fazer essa divisão anatômica da estrutura do músculo, né, fascículos e fibras, além de ela fazer a divisão dessas estruturas, ela serve para transmitir força aos tendões. Então, os tendões, eles são formados por uma continuidade dessas membranas. A gente não consegue delimitar bem onde termina uma membrana, onde começa o tendão. O tendão ele começa da estrutura dessas membranas musculares. E quando há contração muscular, então, há uma transmissão de força para esses componentes elásticos em paralelo, que são essas membranas, que então transmitem a força ao tendão. E essa configuração, né, de transmissão de energia, de transmissão de tensão, leva tempo. Né? Porque, inclusive, parte dessas estruturas, dependendo da posição do músculo, parte dessas estruturas estão em um estado ali de repouso, de certa até frouxidão. Então, eu tenho ali a contração do músculo, né? Tenho a ativação das fibras musculares, essas fibras vão movimentar as membranas musculares e essas membranas vão transmitir a força ao tendão para que então a gente faça a medida do torque que é gerado, né, em aparelhos aí que a gente consegue fazer uma medida de força, certo? Então, essa é a razão pela qual a força depende do tempo. Mas lembrando, não é ad eterno, tá? Não é quanto maior o tempo de contração, maior a força máxima. Então, se eu ficar ali 1 minuto fazendo uma contração, a minha força vai aumentando, né, para sempre aí, tá? Não é dessa maneira, é restrita aos primeiros segundos de contração. Então, essa afirmação está relacionada aos primeiros
momentos da contração muscular, os primeiros segundos da contração muscular. O tempo, normalmente, que a gente demora para atingir a força máxima, depende de indivíduo para indivíduo, porque depende da especificidade do tipo de força que ele treina, tá? Mas tem indivíduos, por exemplo, que vão atingir a força máxima aí depois de 6 segundos de contração isométrica, certo? Não vai ser com 1 minuto de contração isométrica, ali ele já está fadigado, né? O gráfico que demonstra, então, para a gente, né, a força nesse eixo Y, o tempo no eixo X, e nós observamos que, à medida em que, ao decorrer do tempo, nós temos o aumento da produção de força até chegar ali ao valor de força máxima. Outro fator que afeta a produção de força por um músculo é o efeito do pré-alongamento. Nós chamamos o pré-alongamento de ciclo alongamento e encurtamento. Pré-alongamento quer dizer um alongamento prévio. Prévio a quê? Prévio a uma ação concêntrica, tá? O nome também, ciclo alongamento e encurtamento, remete à mesma coisa, né? Então, eu tenho um alongamento e depois eu tenho o encurtamento, uma ação concêntrica. Então, o que esse pré-alongamento, né? O que esse efeito do ciclo alongamento e encurtamento nos diz? Que se eu alongo o músculo ativamente antes de fazer uma ação concêntrica, o resultado de tensão gerado por essa ação concêntrica é maior do que se eu fizesse a ação concêntrica pura sem um prévio alongamento do músculo, certo? E isso aí nós chamamos de ciclo alongamento e encurtamento. Como que nós fazemos isso aí? Como que a gente consegue comprovar isso? Se nós fizermos dois testes de salto, né, um salto nós chamamos de contramovimento e o outro salto que é o salto agachado, aqui o B é o salto agachado e o A é o salto com contramovimento. Nós fizermos esses dois saltos, nós vamos ver que naturalmente as pessoas tendem a ter um melhor desempenho no salto com contramovimento em relação ao salto agachado. Qual que é a diferença dessas duas técnicas de salto? Se a gente pegar o momento A, que é o momento de partida para o salto contramovimento começa com o indivíduo na posição ereta e o salto agachado parte com o indivíduo a partir de uma situação de agachamento, tá? Então, o indivíduo parte de uma posição agachada, por isso chama salto agachado. A partir dessa posição, ele só pode fazer um movimento ascendente. Então, ele só pode fazer um movimento para cima. E ele vai tentar saltar na máxima altura possível. Pegando o mesmo sujeito, se ele partir dessa posição aqui ereta e ele fizer rapidamente um agachamento para depois fazer um movimento ascendente, a tendência natural é que o desempenho nesse salto com contramovimento seja maior do que no salto agachado. Por quê? Porque aqui eu tive a presença do ciclo alongamento e encurtamento, né? E no salto agachado, eu não tive um alongamento prévio, tá? Mas, professora, como que o indivíduo vai se posicionar assim sem alongar os músculos previamente? Não. Então, de fato, ele tem um alongamento prévio, mas na técnica, lá durante o momento de avaliação, depois que ele agacha, nós pedimos para ele esperar pelo menos 2 segundos para então saltar, né? E esses 2 segundos nós consideramos tempo suficiente para que a energia elástica adicional armazenada pelo alongamento do músculo seja dissipada. E aí nós teríamos então apenas uma contribuição dos elementos ativos junto à contribuição normal dos elementos passivos em função do comprimento do músculo, tá? Enquanto no salto com contramovimento, eles podem partir da mesma angulação para o movimento ascendente, mas como a transição foi rápida entre agachamento e a ação concêntrica para o movimento ascendente, esse rápido estiramento do músculo armazenaria uma energia potencial que depois seria transformada em energia cinética também. Os mecanismos que explicam isso, infelizmente, não são totalmente compreendidos. Apesar de termos muitos estudos envolvendo ciclo alongamento e encurtamento, a gente não pode afirmar com 100% de certeza tudo que está envolvido nessa ação do ciclo alongamento e encurtamento. Mas nós sabemos que tem uma maior contribuição dos elementos elásticos em série,
quais são os elementos elásticos em série? Tendões, né? Então, nós sabemos que tem uma maior contribuição dos elementos elásticos em série, né? Ou seja, a rápida transição excêntrica-concêntrica permite, né, faz com que os tendões consigam armazenar mais energia potencial. E ainda tem a possibilidade de contribuição do reflexo de estiramento. Esse reflexo de estiramento, vamos relembrá-lo rapidamente aqui, né? A gente precisa lembrar que nos músculos nós temos receptores sensoriais chamados fusos musculares, né, que normalmente tem esse formato que nós chamamos de anulo espiralado. Isso aqui é uma fibra muscular, tá, que eu desenhei aqui nesse prolongamento. Quando essa fibra muscular se estende, quando ela aumenta de comprimento, essas terminações nervosas aqui também alteram a sua forma e isso sinaliza para a via aferente, que nós chamamos de via aferente 1A. Sinaliza na medula espinhal, como eu expliquei na outra aula, tudo que é sensorial entra no corno dorsal da medula, né? Então entra pelas costas. Então ela sinaliza lá na medula que esse músculo aumentou rapidamente de comprimento. E existe uma resposta reflexa via motoneurônio, ou neurônio motor alfa, para que esse músculo contraia. Então, pensando nessa lógica aí desse reflexo, se eu agacho, faço uma ação excêntrica e rapidamente eu alongo o músculo, eu estiro o músculo, essas terminações do fuso são ativadas e a resposta reflexa é para que esse músculo contraia, é um mecanismo de proteção. Opa, o músculo está estirando aqui rapidamente, vamos contrair para evitar esse rápido estiramento do músculo. Então, a resposta reflexa é de contração. Isso contribuiria, então, para uma maior produção de força durante a fase concêntrica, né? Então, essas são algumas das possibilidades, né, de explicação de por que, com a presença do psicoalongamento e encurtamento, a tensão resultante é maior do que sem a presença do psicoalongamento e encurtamento para o mesmo gesto. Tá? Eu deixei aqui, chamei a atenção para um efeito na corrida, só para a gente pensar no seguinte. Quando nós consideramos as ações que envolvem o psicoalongamento e encurtamento, eu estou falando de um acréscimo de tensão que não implica em maior gasto energético. Então, isso é interessante. Quer dizer, uma determinada ação motora, né, uma ação técnica, né, que é de fazer um pré-alongamento antes de fazer uma ação concêntrica, permite com que essa ação concêntrica seja realizada com uma maior tensão, mas sem eu ter uma demanda maior de ATP, de energia. Então, isso a longo prazo, quer dizer, pensando em uma atividade prolongada, poderia resultar em uma economia importante, né? Então, pensando aí que um corredor, por exemplo, um corredor de provas longas, ele poderia se beneficiar de um treinamento pliométrico, que é o treinamento voltado para a melhoria desse alongamento e encurtamento, ele poderia ser beneficiado com um menor consumo energético, ou seja, com uma maior economia de corrida, conseguindo aproveitar melhor desse alongamento e encurtamento. Passando para um outro fator que afeta a produção de força, né, que influencia a produção de força, é o atraso eletromecânico, mas é um fator que nós nós pouco alteramos esse fator. E o que quer dizer esse atraso eletromecânico? É um intervalo de tempo, mas é um intervalo de tempo de milissegundos entre o início da ativação muscular e o início da geração de tensão, da produção de tensão. Então, quando nós fazemos uma medida de eletromiografia no músculo e simultaneamente fazemos uma medida de força, o que nós observamos? Que primeiro a atividade elétrica aumenta e depois a força começa a aumentar. Né? Então, esse intervalo entre o início da atividade elétrica e o início do aumento da tensão é o que nós chamamos de atraso eletromecânico. O que afeta, né, esse atraso eletromecânico? Se eu faço um alongamento passivo antes do exercício, isso pode alterar esse atraso eletromecânico, tá? As microlesões provenientes de treinamento excêntrico também, né, que vai gerar então dano muscular também, promove uma alteração no atraso eletromecânico. Treinamento de resistência, mas no sentido de endurance, tá? No sentido de endurance. Também pode afetar o atraso eletromecânico.
e quando a contração é iniciada a partir do comprimento de repouso em comparação com o estado ativado. Isso quer dizer, você já tem um músculo tensionado, né, ativado antes de aumentar o seu nível de tensão, ou eu tenho um músculo totalmente relaxado e eu vou aumentar o seu nível de tensão, na primeira situação, onde ele já está pré-ativado, o atraso eletromecânico é menor. E em crianças, ele é significativamente maior, tá? E vamos para o último fator que a gente vai estudar, que afeta a produção de força, que é a arquitetura do músculo esquelético, tá? O que é a arquitetura do músculo esquelético? É o arranjo do músculo, né? Lembrando que nós temos músculos com arranjo penado e músculos com arranjo de fibras em paralelo. Isso está lá vocês já viram lá na cinesiologia, né? Então, músculos com arranjo de fibras em paralelo normalmente têm fibras mais longas, enquanto músculos com arranjo penado tendem a ter fibras mais curtas. Então, esse arranjo desses componentes vai afetar as propriedades contráteis do músculo. Se eu tenho músculos com arranjo em paralelo, que é esse caso que está escrito aqui, ó, quanto mais sarcômeros em série, mais longa será a miofibrila. Eu tenho mais sarcômeros em série, quer dizer, um depois do outro, um conectado ao outro. Eu vou ter miofibrilas mais longas, né? E normalmente eu tenho miofibrilas mais longas com músculos em arranjo em paralelo, tá? E quanto mais sarcômeros em paralelo, não confundam o paralelo que eu falei antes, tá? Uma coisa é o arranjo em paralelo, quer dizer que uma fibra está paralela à outra, beleza? Quanto mais sarcômeros eu tenho em paralelo, ou seja, um sobre o outro, né? Então eu vou ter mais miofibrilas no músculo, porém miofibrilas mais curtas. Eu vou ter uma área de secção transversa maior. E a força é proporcional à área de secção transversa, tá? Enquanto a velocidade é proporcional ao comprimento da miofibrila. Então vejam bem, se a velocidade é proporcional ao comprimento da miofibrila, quanto maior a miofibrila, com maior velocidade esse músculo consegue contrair. Isso quer dizer que músculos com arranjo em paralelo tendem a contrair com maior velocidade. E se a força é proporcional à área de secção transversa, ou seja, ao diâmetro ali do músculo, quer dizer que se eu tenho, e se nos músculos penados, com arranjo penado, a tendência é que eu tenha fibras mais curtas, porém mais fibras em paralelo, quer dizer que nos músculos com arranjo penado eu tenho tendência em ter maior produção de força, tá? Então essa arquitetura muscular também modifica os padrões de força que esse músculo é capaz de gerar, certo? Um pouco mais para frente a gente vai ver algumas outras questões relacionadas a esses fatores que influenciam a produção de força, certo? Inclusive com relação à arquitetura do músculo esquelético. Nesse gráfico aqui nós temos uma ilustração dessa relação em função do tipo de fibra, né? Então observem aqui, nós temos nessa linha em azul, aqui no eixo X, comprimento muscular, no eixo Y, força muscular. Então, estou falando de comprimento e força muscular. A linha azul é de fibras curtas, ou seja, miofibrilas com poucos sarcômeros, mas que tem uma grande área de secção transversa. Então, músculos com grande área de secção transversa. Normalmente, nós estamos tratando aqui de músculos, então, com arranjo penado. O que acontece com esse músculo? Nós observamos que o músculo tem a capacidade de gerar um alto valor de força, porém, movimenta-se em um comprimento menor, tá? Porque é músculo com fibras curtas, então, né, o grau de possibilidade de movimento desse músculo é reduzido. Agora, quando eu tenho um músculo com fibras longas e que normalmente tem uma pequena área de secção transversa, esses músculos têm uma capacidade de gerar força máxima mais baixa. Entretanto, eles conseguem se movimentar com uma amplitude maior.
porque temos fibras mais longas. Em relação à velocidade, né, se o comprimento que eles atingem, o comprimento máximo que eles atingem é diferente, então isso vai afetar a velocidade, tá? Então, novamente, a linha azul está relacionada aos músculos com arranjo penado, que tem fibras curtas e uma grande área de secção transversa. Nós observamos que a força máxima que ele atinge é maior do que do músculo com fibras longas e pequena área de secção transversa, que são os músculos com arranjo em paralelo, né? Mas a velocidade que ele consegue chegar é menor do que a velocidade máxima que o músculo em paralelo, né, com arranjo em paralelo, que possui fibras musculares longas e pequena área de secção transversa, consegue atingir. Então, ou seja, a arquitetura do músculo em função do arranjo dos tipos de fibras vai afetar essa capacidade de produção de força pelo músculo. E, agora sim, por fim, um fator que é bastante óbvio, né, que afeta a capacidade de produção de força é a fadiga, né? Então não tem nem muito detalhe aqui para passar para vocês. Nós não vamos discutir mecanismos de fadiga aqui, mas é bastante óbvio que um músculo no estado fadigado, ele é capaz de produzir menos força do que quando ele não está no estado de fadiga. Essa figura aqui experimental é realizada com fibras isoladas, mostra que a cada estímulo, essas linhas pretas aqui representam estímulos, e aqui no gráfico, né, nós temos a tensão máxima isométrica. À medida em que um estímulo era aplicado, a tensão isométrica resultante era essa aqui. Nós observamos que até um determinado número de estímulos, a força máxima isométrica gerada pela fibra muscular era similar aos primeiros estímulos, né, no começo da contração. A partir de determinado ponto, que é onde nós identificamos então a presença de uma fadiga significativa, com o mesmo estímulo aplicado, né, na mesma intensidade, então o mesmo estímulo aplicado, nós começamos a observar uma menor capacidade de produção de força, né? Isso aqui então seria o efeito da fadiga na capacidade de produção de força máxima, tá certo? Só abrindo um parênteses que não diz respeito a um aspecto da disciplina, mas só para esclarecer um pouquinho, para não ficar muito superficial essa questão da fadiga. A fadiga é um fenômeno que grande parte dos autores considera como multifatorial, então essa redução da produção de força é devida a inúmeros fatores, dificilmente ela é justificada por um único fator. Mas, didaticamente, nós costumamos dividir a fadiga em fadiga central e fadiga periférica, né? Ou fadiga neural e fadiga metabólica. A fadiga central, normalmente, é a fadiga neural, diz respeito à capacidade de ativação do músculo. Então, se diminui essa capacidade de ativação do músculo, eu considero como fadiga neural ou fadiga central. E essa redução da capacidade de ativação pode acontecer no nível de centros superiores, né, ativação pelo córtex, ou pode acontecer pelo encaminhamento desses impulsos nervosos, aí, inclusive pelos nervos periféricos. Ou a fadiga pode acontecer na periferia nós consideramos a própria célula muscular, e aí nós consideramos, normalmente esse tipo de fadiga nós chamamos de fadiga metabólica também, que pode ser, por exemplo, por aumento da acidez dentro da célula, né, ou por redução dos estoques de energia, dos estoques de ATP, isso também dificultaria a produção de força, né? Então, nós temos várias possibilidades de fatores que vão explicar por que a força diminui após uma série de estímulos, né? Mas o fato é que, após determinado tempo, a capacidade de força diminui, então a fadiga é um fator que também afeta a produção de força pelo músculo. Então, por enquanto é isso, né? Obrigada.